Dando continuidade à nossa leitura anual, agora nesse dia 25 de abril, nos capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15, no livro de 1 Crônicas. Vamos lá. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. E teve Davi conselhos com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam no carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu a Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá. Uzá foi destruído por proceder contrariamente às ordens de Deus, onde vemos as instruções específicas de Deus para o manuseio da arca. Esse fato nos ensina que a adoração e o serviço a Deus deve ser conforme a sua revelação em sua palavra. Aleluia. Só os levitas poderiam levar. Então Uzá foi contrário à ordem de Deus. Ele não era um levita. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Aleluia! Glórias a Deus! Davi faz aliança com Irão, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi de madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, porque ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns,
Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu e disse: Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Aleluia. Tornou Davi a consultar a Deus. Davi não julgava que, pelo fato de anteriormente ter sido da vontade de Deus que ele atacasse o filisteu, ele deverá fazer o mesmo agora. O exemplo de Davi nos mostra que não teremos sucesso na vida se não buscamos em todo o tempo a vontade de Deus, sua direção e ajuda. Invocar a Deus pedindo sua graça e presença especiais é uma necessidade contínua em nossa vida. Se negligenciarmos a busca contínua da ajuda de Deus, vamos enfrentar sozinhos as aflições e desafios da vida sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então temos que pedir ajuda a Deus sempre. Ore pedindo ajuda, socorro. Ele ouve. Deus eterno escuta. Capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor em seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaia, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscarmos segundo a ordenança. Aleluia. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Foi por isso que Deus feriu os arcos. Porque eles levaram a arca, mas não se santificaram. E muito menos eram levitas. Mas se eles tivessem se santificado a Deus, Deus não teria matado ele. Porque o que mata é a santidade do Senhor. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor
com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Remã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequia, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Usaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Beni, Jaziel, Semiramute, Jeiel e Urne, Eliabe e Benaia, e Maceias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Remã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel e Semiramute, e Jeiel e Urne, e Eliabe, e Maceias, e Benaia com alaúdes sobre almodes. E Matitias, Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre Seminite, para reforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana era porteiro da arca. E Sebanias e Josafá e Netanel, e Amazá e Zacarias, e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jetas eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas, quem estava ajudando eles? Deus, os levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Aleluia! Deus ajudou eles. Deus pode te ajudar. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Kenanias, chefe dos que levavam a arca, dos cantores também. Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi a dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Aleluia! Não despreze aquele que louva e canta e dança, porque eles estão dançando para o Senhor. Aleluia! Então ficamos aqui nesse dia 25 de abril. Vamos prosseguindo para o dia 26. Aleluia!